Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações importantes. Flamengo ainda devendo ao Goiás o repasse de um percentual da venda do atacante Michael, que foi concluída em janeiro, ou seja, no fim de janeiro, Flamengo vendeu Michael ao Al Hilal da Arábia Saudita e por contrato deveria repassar uma parte desse valor, 5% desse valor da venda ao Goiás, mas até o momento não aconteceu. Por que será? A gente vai falar sobre esse assunto. E o Goiás também tentou a contratação de um zagueiro do Flamengo, do time profissional do Flamengo. Exatamente, eu descobri isso apurando a situação do valor do repasse aí da venda do Michael. Também vamos falar sobre esse assunto. E um outro assunto que está tomando conta dos debates entre os torcedores. Flamengo pode ou não pode desistir da contratação definitiva do Andrés Pereira? Também vamos abordar esse assunto. E contratação, Vene, vai ter contratação no Flamengo? Também falaremos sobre isso. Mas antes, galera, queria pedir para você se inscrever no canal, para você ativar o sino, dar o like aí, compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas. Vamos ajudar o canal Vene Casagrande a crescer ainda mais. Conto com a sua ajuda. E um recado especial, a 1xBet é a patrocinadora oficial desse vídeo. Para quem não conhece, a 1xBet é uma empresa global, bookmaker com cooperação com Liverpool, Barcelona e vários grandes clubes pelo mundo. Eles oferecem grandes ganhos e pagamentos rápidos. Posso garantir, pessoal, é o mais confiável bookmaker que tem no mercado. Não tem aposta só em futebol, não. Tem esportes também na linha da 1xBet. Quer ganhar dinheirinho? Só clicar no link aqui do comentário fixado, se inscrever e utilizar o meu código, o VENE. Utilizando o meu código, você terá direito a depósito em dobro. Depositou 50, terá direito a 100. Lembrando que é só no primeiro depósito, então não perca mais tempo, clica no link aí e aproveite bastante, beleza? Vamos lá, galera. O assunto Michael, Flamengo e Goiás. Como vocês sabem, o Goiás era dono de 5% dos direitos econômicos do Michael. Ou seja, qualquer venda que o Flamengo fizesse dos 100%, o 5% do valor deveria ser repassado ao Goiás. E ainda tem um mecanismo de solidariedade que não só o Goiás tem direito, o Goianésia também tem direito. Enfim, fato é que mais de um mês depois de concretizar a venda do atacante Michael ao Al Hilal, os valores não foram falados oficialmente, mas vocês sabem muito bem que a venda aí foi por cerca de 8,4 milhões de dólares. O Flamengo ainda não repassou esse valor ao Goiás. Por que eu estou falando sobre isso? Porque é o seguinte, o Goiás já mandou um e-mail para o Flamengo, já notificou o Flamengo uma vez e agora notificou extrajudicialmente, pedindo ao Flamengo explicações, documentos, valores e dizendo que, olha, o prazo para vocês pagarem a gente já passou. Agora a gente vai exigir juros e mora em cima desse valor. Então o Goiás quer uma explicação do Flamengo e notificou o Flamengo de maneira extrajudicial. Até o momento, dia 7 de março, às 18 horas e 38 minutos, o Flamengo não havia respondido ao Goiás. E o Goiás aguarda uma resposta, tá? Nenhum dirigente do Goiás vai falar sobre o assunto oficialmente porque existe um contrato. E uma cláusula desse contrato diz que ninguém pode falar sobre esse assunto. Ninguém. Não pode falar, dar entrevista, abordar esse assunto publicamente, seja na imprensa, seja em qualquer outro lugar. Lá no Flamengo, a mesma coisa. O que me falaram no Flamengo em off é que vamos cumprir com as obrigações. O Flamengo sempre cumpre com as obrigações. Fora isso, não deram mais explicações do porquê de não ter repassado ainda o valor ao Goiás. Nada. Fato é que o Goiás notificou o Flamengo extrajudicialmente e o Flamengo, quer queira você ou não, o Flamengo deve ao Goiás esse repasse dos 5% do valor da venda do Michael. E por falar em Goiás e Flamengo, quando eu estava apurando essa situação toda, eu descobri que o Goiás, há cerca de 15 dias, tentou a contratação do zagueiro Noga do Flamengo, zagueiro que faz parte do elenco profissional, jovem zagueiro, tem sido pouco utilizado pelo técnico Paulo Souza, é bem verdade, mas quando o Goiás demonstrou interesse, a diretoria do Flamengo disse que a ideia era utilizar o Noga, que não pretendia negociar o Noga, pelo menos naquele momento. Lá no Goiás me falaram o seguinte: Vene,
nós tentaremos novamente. Vamos tentar a contratação do Noga novamente. A gente tem acompanhado e ele não tem sido utilizado pelo treinador. É verdade, isso é verdade. De repente, pode ser um bom argumento aí. Lembrando que seria um contrato por empréstimo. O Goiás não compraria um Noga junto ao Flamengo. Seria um contrato por empréstimo. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos e eu certamente ficarei em cima disso. Outro assunto aqui, galera. Muita gente me perguntando, virou debate aí em várias resenhas, sobretudo após o desempenho ruim do Andrés Pereira nas últimas partidas. O Flamengo pode ou não pode desistir da contratação definitiva do Andrés Pereira? De maneira literal, juridicamente falando, pode, porque ainda não assinou. Agora, se vocês me perguntarem, Vini, você acha que a diretoria vai fazer isso? Eu acho que só vai fazer isso se o Rodolfo Landim chegar para o departamento de futebol e falar o seguinte: olha, nós não temos condições de cumprir com o que a gente acordou com o Manchester United. Esse problema na justiça envolvendo o Banco Central e a possível penhora está atrapalhando a nossa vida. Infelizmente, nós não vamos poder cumprir o que foi combinado. Flamengo e Manchester já trocaram documento, minuta de contrato, tudo pronto. E o Andrés não assinou, porque quando Marcos Braz e Bruno Spindel ainda estavam na Europa, Rodolfo Landim ligou para os dois e falou: ó, para tudo. Temos um problema na parte jurídica aqui no Brasil, envolvendo uma possível penhora do Banco Central contra o Flamengo de mais de 120 milhões de reais. Então, Rodolfo Landim, com a sua cabeça, digamos assim, empresarial, deixando de lado a paixão e usando a razão, falou para o departamento de futebol não contratar mais ninguém, não avançar em nenhuma negociação, não fazer proposta por ninguém. E foi justamente no período que o Flamengo fechou a compra do Andrés Pereira, óbvio, apalavrou, né? Acertou, apertou a mão do Manchester United lá na Inglaterra. Foi quando aconteceu esse problema todo. Tanto é que o Rodolfo Landim ligou para o Marcos Braz e Bruno Spindel, eles voltaram sem nenhuma contratação, apenas a compra do Andrés Pereira, encaminhada, digamos assim, faltando assinar. Diego Rossi também era um jogador que o Flamengo estava negociando. Então, galera, por conta disso, pode voltar atrás. Não pelo ponto de vista técnico, porque não são essas atuações ruins que vão fazer a diretoria do Flamengo voltar atrás, mas no ponto de vista financeiro. Tudo depende desse problema, desse imbróglio na justiça entre Flamengo e Banco Central. E por falar nisso, hoje, quando eu estava falando com uma pessoa do Flamengo no departamento de futebol, essa pessoa me disse o seguinte: Veni, dificilmente teremos contratações enquanto essa situação na justiça, entre Flamengo e Banco Central, não se resolver. Não adianta, ele falando para mim, não adianta você ficar me perguntando se tem novidade, se a gente está perto de contratar alguém, se tem alguém bem encaminhado, se tem novidades. Não adianta. A gente dificilmente vai contratar um jogador tendo esse problema. E quando ele diz dificilmente, porque assim, pode acontecer de ter uma oportunidade de mercado absurda, o Rodolfo Landim autorizar e ele ficar de mentiroso para mim. Então por isso que ele diz dificilmente. E é verdade, dificilmente o Flamengo vai contratar alguém. Veni, quando isso vai terminar? Ninguém sabe. O Rodolfo Landim pode entender que esse problema na justiça não atrapalha mais e autorizar o departamento de futebol. Então, assim, depende de N fatores. O fato é que, nesse momento, não tem nenhuma novidade de contratação, não tem Flamengo abrindo conversa com um jogador que atua na Ucrânia, com um jogador que atua na Rússia, não tem nada disso, galera. Qualquer coisa além disso, pelo que essa pessoa me disse lá do departamento de futebol, é mentira, não procede. Então, assim, vamos ficar ligados, obviamente, que por exemplo, eu trouxe recentemente aí que o Botafogo fez um levantamento de jogadores sul-americanos que atuam na Ucrânia. Esse levantamento é correto. Você faz um estudo ali para saber quais jogadores estão lá. O Flamengo fez isso? Não. Por quê? Porque a necessidade do Botafogo de contratar é muito maior que a necessidade do Flamengo. O Flamengo é contratação pontual, mas precisa contratar. Isso aí está claro. E o Rodrigo Caio, para quem ainda me pergunta, não tem prazo para voltar, galera. Não adianta vocês ficarem me perguntando nas redes sociais, no WhatsApp. Quando o Rodrigo Caio volta, ele está fazendo falta. Não tem prazo. Não contem com o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio não tem data de retorno. Ele já está 3 meses sem entrar em campo e pode ficar aí por mais 2, quem sabe. Ninguém sabe. A grande verdade é essa. E outra,
relembrando, há mais de um mês, quando eu falei que o Rodrigo Caio dificilmente voltaria antes de abril, muita gente riu de mim. Muita gente riu de mim. Dia 7 de março, até agora, ele não voltou, não treina no campo e não tem prazo para retornar aos jogos. Então, é o que eu falo para vocês. Eu não estou aqui inventando coisas. Eu apuro. E a verdade está aí. Vocês estão vendo. Valeu, galera. Uma ótima semana a todos. Continua acompanhando o canal Vini Casagrande. Tamo junto. Forte abraço. Fui.